Bluetooth. O Bluetooth, apesar de ser recente, ele vai estar trabalhando aí como se fosse um equipamento de terceira geração. Ele vai estar utilizando aí uma faixa muito fininha. Ele pula, parece, de 1 em 1 MHz nos canais, são 79 canais. Ele divide essas frequências do 1. Então, ou seja, os 11 canais, os 13 canais que você tem em 2.4 num roteador, ele separa em 79 para o Bluetooth. Mas pode acontecer de você esteja utilizando o Bluetooth e a sua internet fica rodando. Por quê? Porque dá interferência. Então tenha cuidado o seguinte, se você estiver utilizando o equipamento com Bluetooth, não fique no meio entre o equipamento e o roteador. Sempre coloque, vamos supor, considerando o desenho externo aqui, ou melhor, posterior a mim aqui, você tem uma TV e tem uns teclados. Considere que a TV seja o equipamento de som e os teclados sejam o roteador. E daqui eu tenho o celular, né? Eu vou ter um celular aqui acoplado, né? Utilizando o 2.4 do roteador, né? Vamos considerar. Então eu estou conectado ao roteador, que são os teclados, para receber o sinal de Wi-Fi para reproduzir o YouTube, que eu quero o YouTube, e o equipamento de som, considerando que a TV seja equipamento de som, tem o equipamento do YouTube. Então eu consigo ter uma qualidade, porém se alguém passa no meio, então olha só, até isso, eu acredito que você não sabia, você está assistindo sua TV Smart e alguém passou na frente, ou alguém parou na sua frente para conversar com você dentro de casa, uma criança, e a sua TV rodou lá, aí você culpa a internet. Não, o sinal foi interrompido, um obstáculo, nós somos compostos de água, se não me engano é 70%, não sei se eu estou certo, do corpo é água, então você causa interferência. Então, às vezes você está na sua casa e passa por isso. E não sabia, agora você sabe. Então, se você estiver utilizando o Wi-Fi e alguém passar na frente, por isso que a gente recomenda colocar no alto e livre de obstáculos. Então, se você tem parede, você não pode considerar que aqui o seu celular funciona bem, do outro lado vai funcionar da mesma forma. Não, vai funcionar diferente. Pode ser que funcione tão bem quanto, mas não vai ter o mesmo comportamento porque você perdeu sinal na travessia da parede. Existe perda de pacote, porém o Wi-Fi corrige isso, a internet tem essa tecnologia de corrigir as perdas de pacote. Então, recapitulando, considerando que o roteador seja o teclado e a TV seja o aparelho de som, eu estou aqui com o aparelho, é um cenário bom. Agora, se eu estiver no meio, se eu estiver, por exemplo, num sofá e alguém passa na frente, independente de qual dos dois, lógico, detalhe, se alguém passou na frente, e talvez não interfira na reprodução do seu vídeo, porque o YouTube cria um cache, ele faz uma leitura antecipada. Então você tem alguns minutos ou alguns segundos em que essa oscilação que aconteceu não afetou, porque ele parou de receber informação. É como se fosse um gargalo, pega a mangueira e aperte quando estiver projetando água, a água vai diminuir. Então houve um esmagamento, né, um estrangulamento, e o vídeo não parou, mas o rádio pode ter dado uma engasgada, porque o sinal foi interrompido. Ou os dois, então pode ter vários cenários. Então a mesma coisa acontece com a TV Smart, por isso que a gente recomenda colocar no carro. Então se você está tendo problemas parecidos aí agora, acredito que eu tenha iluminado sua mente. E o Bluetooth, como resolver? Como eu falei, se você estiver tendo muita frequência desse problema, substitua o roteador, que é o meu caso, eu substituí. Eu tenho aqui na minha casa alguns roteadores esparramados, por conta do tamanho, e para o Bluetooth, esse roteador ele sente um pouco de dificuldade. Eu percebo, eu consigo me virar, mas outra pessoa que não tenha nenhum conhecimento não consegue. É o caso aqui de trocar o roteador, porque vai dar problema. E a ideia que a gente quer, né, é que não tenha problema, você quer usar uma coisa que funcione. Eu faço teste direto, eu me divirto fazendo laboratório. Então, às vezes precisa trocar.